Bom, vamos dando início, pessoal. Uma boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao webinar Impacto da Descarbonização no Mercado de Trabalho e na Indústria Brasileira. Bom, eu me chamo Renata, sou coordenadora do Departamento de Formação Profissional da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, a HK fomenta negócios entre o Brasil e a Alemanha e possui a representação da economia alemã no Brasil, reforçando sua cooperação com foco nas temáticas da transição energética e sustentabilidade. O Departamento de Formação Profissional é um dos braços no desenvolvimento desse mercado, contribuindo com projetos de formação, capacitação, treinamentos que objetivam disseminar o conhecimento nas áreas de energia, sustentabilidade e inovação. O webinar de hoje tem o objetivo de apresentar e explorar o processo de descarbonização da indústria e os seus desdobramentos voltados para o mercado de trabalho e para a formação profissional. De antemão, em nome da HK Rio, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos palestrantes. Eu tenho a certeza que esse webinar será de grande relevância e contribuirá com insights valiosos para o setor. Ao final dessas apresentações, pessoal, eu peço que vocês compartilhem aí suas dúvidas, seus comentários, suas perguntas, que a gente vai fazer o possível para respondê-las quando as palestras, tá? Bom, e é justamente com essa visão de cooperação internacional que inspira a atuação do nosso primeiro parceiro nesse webinar. Eu convido agora o Alan Lima, que é assessor de assuntos econômicos do Consulado Geral da Alemanha, aqui no Rio de Janeiro, e atua na interface entre diplomacia econômica, transição energética e cooperação bilateral entre o Brasil e a Alemanha. O Alan vem desempenhando um papel essencial na construção de pontes estratégicas entre os nossos países e irá compartilhar com a gente perspectivas e iniciativas através de um panorama global em torno da sustentabilidade. Seja muito bem-vindo, Alan. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos, ao público, aos colegas aqui de área de luta e às colegas da HK aqui presentes. Eu agradeço o convite e o espaço para a gente falar sobre um tema tão importante, no qual a Alemanha já contribui há tanto tempo e de uma forma ímpar no mundo, né? A política energética e o posicionamento na descarbonização. Eu gostaria de iniciar aqui situando a conversa, então falando um pouco sobre o momento onde a gente vive. Nos últimos 12 meses, o planeta registrou pela primeira vez uma sequência inteira acima da temperatura que a gente visava não atingir antes de 1,5 graus. Então, estamos 1,6 graus mais quentes nos últimos 12 meses, comparado com a escala pré-industrial. E a cada grau, a gente sabe que os eventos climáticos extremos se multiplicam. Esses eventos que antes eram seculares, segundo previsões, em breve serão semanais. Então, só para enumerar alguns aqui e refrescar a memória, a gente está falando de enchentes no Paquistão, no Rio Grande do Sul, na Espanha. A gente está falando aqui dos incêndios no Canadá, na Califórnia, no Pantanal. A gente está falando de uma seca histórica na bacia do Amazonas. A gente está falando do ressecamento de um bioma tão crucial quanto é o Cerrado. Tudo isso levou, em 2024, perdas econômicas estimadas em 320 bilhões de dólares. Então, desses 320 bilhões de dólares, só a Europa arcou com 31 bilhões. Enquanto isso, 47 mil europeus morreram de calor. 3.200 desses lá na Alemanha. Se a gente seguir nesse cenário, mesmo que a gente zere todas as emissões hoje, os modelos projetam que até 2050 teremos uma perda global de quase 20% no PIB. Na Alemanha, isso seria um 11%. Pela Alemanha ser um pouco mais preparada, mas assim a gente consegue entender essa interligação global. Então, fica claro que esse não agir custa muito mais do que o agir.
Qual é a resposta alemã para tudo isso? A Alemanha ela legisla por neutralidade climática em 2045. Então, há 30 anos que a Alemanha já atua nesse tema e ela tem metas intermediárias que são muito exigentes. Então, até 2030, esperamos ter 65% menos de emissões comparado com o ano base 2005. E até 2040, 88%. E aí eu gostaria de trazer agora 4 pilares para a gente entender como a Alemanha está nessa trajetória. O que levou a Alemanha nessa trajetória? O primeiro é a precificação de carbono. Então, o país ele lidera desde 2005, participa, na verdade, e lidera o comércio europeu de licença de emissão, que foi o primeiro instrumento de comércio internacional de emissões do mundo. E hoje o preço está em torno de 45 euros por tonelada, né? Tem uma curva muito positiva prevista para 2027. Em segundo, é um investimento maciço em renováveis. Então, em 2024, a Alemanha teve 59% da eletricidade gerada em energias renováveis, que é uma alta de 12%. E o objetivo é que até 2030, 80% dessa energia gerada seja renovável. Então, cada gigawatt novo na Alemanha ele é ancorado também em uma expansão da rede e tem o seu licenciamento acelerado. Eu vou voltar nesse ponto mais tarde, quando a gente falar sobre o Brasil. O terceiro ponto é o financiamento verde. Então, a Alemanha tem diversas linhas de financiamento e fundos, como o Fundo de Clima e Transformação, e a Alemanha visa injetar 100 bilhões de euros entre 2024 e 2028, e com isso fomentar hidrogênio, sabe, eficiência industrial, etc. O quarto pilar seria a inovação orientada para o mercado, e aqui eu posso citar alguns fundos como alguns projetos de apoio que o meu colega vai explicar logo em seguida, como o H2 Brasil, que fomenta uma estrutura de Wasserstoff, perdão, fomenta uma estrutura de hidrogênio verde no Brasil, H2UPP, e também fundos como o Power 2X. Tá? Então, nisso, a Alemanha já garantiu a compra de amônia verde pelos próximos 10 anos, com projetos assim e fundos assim. Então, graças a toda essa engrenagem que a Alemanha tem, as emissões na Alemanha caíram 48% desde 1990. Vale mencionar que a economia, nesse período, cresceu 77%. Então, essa Energiewende, se eu puder falar aqui um pouco de alemão agora, que é a transição energética em alemão, ela não é só ambiental. Eu quero chamar a atenção que ela também gera empregos. Hoje, na Alemanha, em 2024, na Alemanha, foram 406 mil pessoas empregadas nessa área, e é uma área que teve 36 bilhões de euros em investimento. Mas a Alemanha ela não faz tudo sozinha. Então, como integrante da União Europeia, a Alemanha participa de toda uma política energética de longo prazo pensado para o bloco. Isso ajuda também os países a transformarem políticas de governo em políticas de Estado. Então, hoje, na União Europeia, 47% da geração elétrica, e desculpe se eu estiver falando muitos números, ela já é renovável. E o bloco visa que até 90% sejam em 2040. Assim, acho que não vale a pena a gente mencionar todos os instrumentos que temos para isso, né? Nem na Alemanha, nem na Europa, senão acho que eu tomaria o tempo de todos os colegas aqui, mas a gente tem os créditos já mencionados, do EU ETS, que foram um dos primeiros, e temos o Fundo Social para o Clima, também já mencionados. Ele atenua o custo de energia para famílias vulneráveis na Alemanha. Então, dentro de todo esse panorama da Alemanha dentro da política energética,
a Alemanha assume uma responsabilidade global muito grande. E ela tem, se eu puder mencionar mais um instrumento, que é a Iniciativa Internacional pelo Clima, o ZIC, que investe bastante no Brasil. Temos mais de 40, não, são 39 projetos, já foram mais de 40, hoje são 39 projetos que a Alemanha colidera, né, em parcerias para uma transição justa. E agora, falando de Brasil e Alemanha, cultivamos uma parceria centenária com o Brasil, e desde 2017 temos uma parceria energética estabelecida. Tá? O trabalho já se incentivou, então já foram assinados memorandos, como assinamos em 2024, no ano passado, na vinda do ministro, assinamos um memorando para incentivo na extração de minérios de forma sustentável. Temos esse VIC, que eu já mencionei, desde 2020. Então, eu acho que o papel da Alemanha ele é um papel de Vorreiter. Se eu puder mais uma vez falar alemão, ele é um papel de vanguarda dentro dessa área. E acho que, com isso, o Brasil tem muito a se beneficiar, tanto em exemplos de governança, quanto em parcerias estratégicas e técnicas, como com a GIZ, tanto com o apoio de bancos de desenvolvimento, como o KfW apoiou o projeto de hidrogênio Power to X recentemente, e o BNDES agora tem desembolsado, tem feito bastante projetos nessa área, e eu acho que dessa forma o Brasil tem muito a se beneficiar dessa parceria com a Alemanha e conseguir estabelecer o seu mercado de carbono, né, replicar essa curva de preços da Alemanha, replicar modelos como o H2UPP, como o H2 Global. Então, acho que governança é muito importante, como eu disse, e as políticas precisam ser de Estado e não de governo. Por fim, eu queria só falar rapidamente um exemplo prático disso, né, que dentro dessa parceria entre Brasil e Alemanha, recentemente, né, em dezembro de 2024, nós, junto com o governo brasileiro, foi inaugurada Anlage, uma facilitação de produção de hidrogênio verde na Unifei, na Universidade, em Minas Gerais, junto com a GIZ, junto com a Universidade Unifei, e também foi assinado um memorando, um acordo para que tenhamos um corredor verde entre o porto de Pecém com Roterdã, ligando a Duisburg, na Alemanha. Então, mais uma vez, se eu puder agora aqui, com essas palavras iniciais, trazer toda a esperança para um mercado futuro na área de carbono, seja ele para o mercado, né, ou para países em geral, eu concluo com isso. Muito obrigado. Alan, muito obrigada. Sua exposição realmente foi muito clara, instigante para a gente aqui sobre um panorama internacional, com foco, né, na sustentabilidade, nesse cenário de descarbonização. Eu tenho a certeza aí que vai fazer a gente pensar e repensar nossas ações. Tem feito até o momento, né? A gente aqui da Câmara tem desenvolvido projetos e iniciativas com esse objetivo e a gente sempre conta com a parceria de vocês para conseguir continuar construindo novas e novas parcerias aí e ações. Muito obrigada, viu? Dando continuidade aqui à nossa programação, aprofundando ainda mais nossos debates, com grande satisfação que recebemos o Luiz Lubi, assessor técnico da Agência Alemã de Cooperação Internacional GIZ, com ampla experiência no setor elétrico em olhar estratégico sobre o financiamento e risco climático. Luiz nos traz a palestra Oportunidades e Riscos da Descarbonização na Indústria Brasileira, uma transição possível. Vamos ouvi-lo? Luiz, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Obrigado à AK pelo convite.
Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, com a apresentação, tá? Só um minutinho. Por favor. Já estamos vendo, Luiz. Ok, obrigado. Bom, para quem não conhece, né, a GIZ é a agência de cooperação da Alemanha, né? Ela atua no Brasil já há aproximadamente 60 anos, né? E, bom, o foco da GIZ é basicamente representar o governo alemão e atuar como cooperação técnica através da parceria com instituições nacionais e internacionais, né, com foco no desenvolvimento sustentável. Basicamente, atua em vários setores, né? O Alan falou, por exemplo, a questão do hidrogênio verde, né? A GIZ já teve realmente o projeto H2 Brasil, hoje tem um projeto, né, da GIZ, que é uma parceria com uma empresa privada, inclusive, voltado para o desenvolvimento do, do SAF, né, do Sustainable Aviation Fuel, né, que é justamente também através de hidrogênio, mas também tem uma atuação muito forte, né, na parte de meio ambiente e também, né, com o desenvolvimento de cidades, formação profissional. E eu vou falar mais um pouco aqui sobre a indústria, né? Eu acho que a gente tem um potencial muito grande no Brasil, né? Os desafios, basicamente, né? Eles podem ser diferentes a depender do setor industrial e também do porte da empresa, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqueles setores que têm uma alta emissão, né, de gases de efeito estufa, por exemplo, as cadeias de aço, alumínio e cimento, elas representam ali 75% das emissões, né, de gases de efeito estufa relacionadas ao processo industrial, né? Então, assim, são setores que, a depender da regulação, né, elas podem ser muito impactadas, né? Então, a gente tem, em paralelo a isso, o mercado de carbono brasileiro regulado sendo preparado, né? O CBAM europeu, que vai justamente impactar empresas que exportam, por exemplo, aço, né, para a Europa, né? Então acaba que os importadores europeus vão ter que pagar algumas taxas, né, relativas a essa importação. Ele está em fase de testes, né? E tem etapas, né, até para seu desenvolvimento, mas isso vai impactar o mercado, né? Então, existem vários desafios, né? Eu coloquei aqui dois, né, basicamente para esses setores, né, que é assim a escassez de projetos realmente de plantas no Brasil, industriais, de demonstração, projetos que sejam demonstrados, né, a sua viabilidade econômico-financeira e os investimentos elevados, né, que para esse que são necessários, né, para esses projetos serem implementados, tanto em plantas já existentes, né, como também em eventualmente projetos que a gente chama de greenfield, né, que são projetos novos. Ano passado, o Brasil e a Alemanha lançaram um edital, né, através da IC, que é o principal mecanismo de financiamento climático da Alemanha, e esse edital era uma chamada, né, para projetos voltados para a descarbonização do setor de aço e cimento. A GIZ, através de um consórcio com vários parceiros nacionais e internacionais, né, e aí envolve também setores do setor financeiro, né, a gente submeteu uma proposta que foi selecionada pela IC, juntamente com o Ministério de Minas, perdão, o Ministério, o MDIC, né, o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, que é responsável pelo lado do Brasil, né, por essa iniciativa. Atualmente ele está em fase de preparação e ano que vem a gente começa a implementação. Qual que é o intuito principal desse projeto? E por isso que eu também não posso muito falar nele, né? A gente está numa fase de preparação, mas principalmente é ultrapassar, né? Tentar fazer com que as indústrias consigam superar aqueles desafios que eu apontei ali e outros também, né? Então, superar as barreiras e a gente conseguir realmente implementar, né, essas plantas de demonstração de descarbonização desses setores, né? Do setor de aço, aço, cada cadeia, né, de aço como um todo e de cimento também. Em paralelo, né, outro projeto que a GIZ, através do consórcio, também conseguiu aprovar numa chamada global da IC, né, que aí envolve também Brasil e Turquia, é um projeto mais voltado para... basicamente são os mesmos setores, né, aí engloba também o setor de alumínio, e aí eu nem estou citando tanto o cimento, né, que assim, no Brasil, basicamente, o setor de cimento não tem tanta exportação, né? É óbvio que pode ser atendido também, eventualmente, mas o foco seria mais em aço e alumínio. E a ideia é preparar, né, essas empresas exportadoras para o CBAM e também para o futuro sistema de regulação do carbono aqui no Brasil.
Então, esse é um panorama para essas indústrias, né, que tem um impacto grande. Eu acho que depois a Simone pode falar um pouco melhor aqui, né, em mais detalhes, a questão da descarbonização industrial, principalmente desses setores, né, de grandes indústrias. Então, para entrar já num programa que está em implementação desde 2022, né, pela GIZ, no setor industrial, que aí envolve mais pequenas e médias indústrias, né? Então, eu vou falar um pouco do Potencialize, é um programa voltado para investimentos em eficiência energética. Ele é um programa que é financiado por outro mecanismo, né? Então, eu falei da IC, apesar de que a IC também está envolvida aqui, né? Mas ele é financiado pela Mitigation Action Facility, que é um mecanismo não alemão só, é europeu, né? Envolve também outros países além da Alemanha, como o Reino Unido, né? A União Europeia, a Dinamarca e também até um fundo filantrópico privado, né? Então, eles congregam esses doadores, selecionam projetos ao redor do mundo voltados para a mitigação de emissões. Basicamente, né, a GIZ coordena, junto com o Ministério de Minas e Energia e o MDIC, né, pelo lado do Brasil, coordena esse programa. A GIZ tem como parceiros aí o Senai, né, o Senai principalmente na parte de assistência técnica às empresas, do setor financeiro a Desenvolve São Paulo aqui no estado de São Paulo e a nível nacional o BNDES e a FINEP. Também tem como parceiro a Associação das ESCOs, né, das empresas que prestam serviço de conservação de energia, e para estudos técnicos e ampliação do programa, o Procel e a EPE. Então, pensando aqui no setor industrial como um todo, né, ele representa aí 32% do consumo de energia, né, e desse consumo não é só elétrica, né, então 80% do consumo de energia da indústria ele é em energias térmicas, né, gás, enfim, outros tipos de combustíveis, e representam, na matriz energética, 18% das emissões, né? Então, estou falando aqui apenas na questão de energia, né? O custo de energia, no ano passado, a Fiesp fez uma pesquisa e identificou que o custo de energia elétrica é um dos principais motivos, né, de que impactam na competitividade dessas indústrias. A gente tem aquela velha frase no Brasil, né, de que a gente tem fontes de energias baratas no Brasil e o custo é caro, né, da energia, no fim das contas, quando chega na ponta, principalmente da elétrica. Aí tem vários fatores, né? Mas o que acontece? Para a eficiência energética, né, também uma oportunidade, né? Então, além disso, a gente tem um gasto muito grande, né, com energia, e um parque industrial que tem realmente uma média de idade aí de 14 anos, né? Isso é a média, né? Tem empresas que a gente tem trabalhado aí que tem equipamentos de 30 anos, né? Quando a gente compara com países, por exemplo, como Estados Unidos ou Alemanha, países mais desenvolvidos, essa média vai girar em torno de 5 a 7 anos, né? Então, assim, oportunidades realmente existem, mas existem várias barreiras e o Potencialize ele vem justamente para tentar superar, né, essas barreiras através, né, de conscientização das indústrias, capacitação de especialistas em eficiência energética e subsídios para realizar os diagnósticos energéticos, né, que é basicamente o projeto de eficiência energética. A parte de mitigação de riscos também, tanto técnicos como financeiros, né, através de fundos garantidores que reduzam a exigência de garantias para financiamento de projetos, um catálogo de tecnologias eficientes, cadastro de fornecedores, né, para evitar realmente riscos técnicos e parcerias com instituições financeiras para poder viabilizar o financiamento com condições adequadas, né, além da capacitação também de bancos e numa visão mais ampla, né, também a recomendação de políticas públicas, né, para os ministérios e para outras entidades governamentais, como a ANEEL, por exemplo, que é uma agência reguladora, desenvolvimento de novos mecanismos financeiros e a ampliação desse programa, né, que hoje está em São Paulo, para outros estados. Tá? Basicamente, quem que se inscreve, né, nesse programa são micro, pequenas empresas, né, um faturamento até 300 milhões ano, que tenham KINAI industrial e que também tenham, né, um consumo energético considerável, né, pelo menos a partir de R$ 10.000 mês, né, o consumo em reais, né. Aqui eu não vou entrar em todos os detalhes, mas é a trajetória da empresa dentro do programa, né? Ela faz a inscrição no site e tem todo o apoio, desde a etapa de diagnóstico, né, até a parte de financiamento, com
o apoio a questão dos fundos garantidores que eu comentei, linhas atrativas, né? A gente tem a parceria com a FINEP para acesso a uma linha da própria FINEP, com o programa Potencialize, tem linhas próprias também, né, de bancos da Desenvolve São Paulo também, né, que também são atrativas em relação ao mercado, e, por fim, a etapa, né, de implementação, né? Então, a gente tem todo o apoio do Senai nessa etapa também, e depois nas medições dos resultados, né, desses projetos. Aqui, um resumo, né, do balanço do programa até então, né, foram mais de 450 especialistas, né, que foram capacitados, e aí alguns contratados pelo Senai, fornecedores, até indústrias em si, né, são mais de 3 mil produtos eficientes cadastrados num catálogo de tecnologias, procedimentos, né, que a gente conseguiu, como eu falei, com a parceria com a FINEP Desenvolve, que são mais simplificados, 2 fundos, né, específicos, fundos garantidores específicos para eficiência energética, um aqui em São Paulo com recursos do programa e um a nível nacional, né, que é do BNDES, que é o FG Energia, com recursos do Procel, e a gente apoiou, né, no desenvolvimento desse fundo também. E já está prevista a ampliação do programa para mais, pelo menos, 5 estados, né? Está em fase aí de lançamento, tá? Em breve a gente vai lançar isso, e aí já com recursos do Procel, como eu falei, a GIZ vai apoiar também essa iniciativa e o Senai, né, irá implementar também. Temos aqui alguns grandes números, né, para quem tiver interesse. Eu tenho aqui um vídeo case, se der tempo, Renato, eu posso colocar aqui, 2 minutos, tá? Eu acho que é interessante para vocês terem. Pode seguir. Perfeito. Bom, pessoal, era isso, né? Eu fico à disposição. Eu tenho aqui alguns cases, se vocês quiserem se aprofundar depois, né? E a apresentação fica com a equipe aí da AK. Obrigado. Luiz, muito obrigada pela sua contribuição, muito valiosa. Realmente enriquece muito o nosso debate. Trazer assim uma visão clara e estratégica sobre esses desafios é de extrema importância para a gente aqui. Muito obrigada, viu? E, pessoal, estamos à disposição para fazer qualquer ponte necessária aí com o Luiz. Depois Luiz, fica à vontade para compartilhar seu LinkedIn também, pessoal, os palestrantes em geral. E seguimos agora com um olhar mais essencial, assim, imagino que para a construção da indústria de baixa emissão aqui no Brasil, eu convido a Simone Klein, engenheira química, com mais de 30 anos de experiência em empresas como Vale, Nestlé e Petrobras, atualmente especialista da indústria no Instituto Transição Energética, com uma trajetória sólida em modelos sustentáveis, com foco, né, na economia circular, transformação digital e descarbonização da indústria. Simone, seja muito bem-vinda. Eu peço um minutinho só para compartilhar a sua apresentação. Bom, já vou dando
a boa tarde, né, para todos e todas. Agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Falar também rapidamente do Instituto EMAIS, que é um think tank brasileiro independente. Ele atua na conexão do governo, indústria, sociedade civil e academia, com a visão de apoiar a transição energética. Então, vamos lá. Simone, eu estou compartilhando, você está visualizando aí? Sim, estou sim. Perfeito, então vou te guiando por aqui. Sem problemas. Bom, eu quero começar com a mensagem central que o Instituto EMAIS tem trabalhado e reforçado muito, que é a descarbonização é um investimento estratégico. É um caminho para nós aumentarmos a competitividade da indústria brasileira, não só para cumprir metas climáticas, mas para permanecer nas cadeias globais de valor e acessar novos mercados. Olhando para o cenário global, ele não é um cenário dos melhores. Nós estamos num ambiente cada vez mais desafiador, né? Como estamos acompanhando Estados Unidos aplicando altas tarifas sobre produtos brasileiros, o CBAM europeu entra em vigor já em 2026, ou seja, o mercado ele está fechando as portas para produtos com alta pegada de carbono. E, ao mesmo tempo, nós lidamos com a concorrência agressiva da China, que combina sobrecapacidade com práticas de dumping, e isso pressiona ainda mais a indústria nacional. Observando nossas exportações também não acompanham os mesmos percentuais de importações, e os números mostram essa dificuldade. Nós podemos olhar, segundo o ranking de competitividade divulgado pela CNI, o Brasil está na última posição entre 18 países. Isso revela também um paradoxo, né, para nós. Temos ativos ambientais importantes, mas ainda não transformamos esses ativos em uma vantagem competitiva real. E é por isso que nós defendemos que descarbonizar é reindustrializar com inteligência. Não basta ter recurso, precisamos de uma política industrial mais agressiva que conecte esses recursos à inovação, produtividade e inserção internacional. Eu não sei se todos estão vendo a apresentação no modo de apresentação, ou se todos estão vendo no modo de apresentação? Não, Simone, eu acho que a gente está vendo no modo compartilhado de tela. Acho que Então, precisa por favor, colocar no se módulo puder, apresentação. modo de apresentação. Só um momento, pessoal. Gente, eu tô com mais dificuldade de colocar no modo apresentação aqui para você, porque está em PDF. Só um momento. Ok. Deixa eu... Bem, eu acho que estando em PDF não vai dar. Não vai dar. Pois é, não estou conseguindo, não. Deixa eu passar aqui. Você tem ela em PPT, Simone? Tem, eu só preciso achá-la. Desculpa, viu? Vocês veem agora? Sim, sim. Agora está entrando no modo apresentação. Ótimo. Não. Eu só não vejo bem vocês, Só mas tá- eu acho que tá. Tá aparecendo assim a divisão de slide, né? Não está totalmente no modo apresentação, não. Ah, não? Deveria. Clicar nos 3 pontinhos ali, É. Simone,
Aí você pode ocultar. Aí acho que vai ficar bom. Nos 3 pontinhos. Peraí. Embaixo do slide tem um. Só um minuto, gente. Desculpa, viu? Eu posso também falar somente, se for o caso, não tem problema. Simone, aconteceu comigo também. Se você quiser compartilhar, ao invés de compartilhar a sua tela, compartilhar o arquivo, colocar Window e colocar, porque aí fica no modo de exibição mais friendly para você também. No share, você que tá compartilhando? É a Acredito que Simone. sim, certo? Uhum. Só não está aparecendo para gente, Simone. Tá uma tela cinza. Agora não vai estar mesmo. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente. Olha, agora é do jeito que eu faço normalmente. Deveria aparecer para vocês. Pode seguir lá embaixo no modo apresentação, na setinha que você estava. Vamos ver se ela entra assim. Não está aparecendo para vocês agora? No modo apresentação, ela está dividida, né? Ah, tem tá. 2 slides, na Eu vou verdade. fazer o seguinte, Mas eu vou pode seguir falando assim. então, e vamos assim, pode ser? Pode, Para não atrasar demais, né? por favor. Bom, e aí no segundo slide, o que nós percebemos, né, esses dados, né, de emissões totais, né, falando um pouco da indústria, né, do que nós temos de emissões, nós observamos que no Brasil as emissões totais, elas ainda vêm majoritariamente do uso da terra e da agropecuária. Ou seja, a indústria não é o foco das metas climáticas, ou seja, ela é importante, obviamente, essa transição, mas não é ela que vai levar a atingirmos as metas climáticas. E aqui tem um dado importante, né? Quando nós olhamos para indústrias intensivas, né, como foi falado pelo colega Luiz, aço, alumínio, cimento e vidro, o Brasil tem uma pegada significativamente menor do que a média global. O alumínio, por exemplo, tem menos da metade da pegada global. E mesmo o aço, que enfrenta bastante desafios, já está abaixo da média internacional. Isso é um resultado de décadas de investimento da indústria brasileira também em eficiência, inovação, energia renovável e reaproveitamento de resíduos. E essa trajetória, ela de certa forma, um diferencial. E agora, com o mercado global exigindo os produtos com rastreabilidade e baixa pegada, o Brasil tem a chance de sair na frente. Mas nós precisamos que essa vantagem técnica seja também uma vantagem comercial real. Logicamente, coloco aqui e reforço que é extremamente importante o trabalho de transição energética e descarbonização da indústria, mas entendemos com isso que é um grande vetor para a competitividade da nossa indústria, não para atingimento de metas climáticas, não seria o grande, vamos dizer assim, o grande contribuidor para isso. Nesse outro slide que nós vemos setores que já estão em transformação. Então, a partir dessa base, nós observamos como avançar de forma coordenada entre os setores. Sabemos que cada indústria tem suas particularidades, cada indústria está situada em um local específico do país, então tem um tipo de insumo, uma maturidade tecnológica, um custo de capital e operacional, mas também existem vetores em comum que podem acelerar a transição, como é o caso da eletrificação em processos térmicos, que exige inovação e acesso competitivo à energia limpa. Também temos o uso de combustíveis alternativos, como é o caso do biometano e, no longo prazo, o hidrogênio, e o fortalecimento das cadeias circulares, com mais aproveitamento, reaproveitamento de resíduos e coprodutos. E o mais importante disso tudo é que isso já está acontecendo. A gente já vem acompanhando, por exemplo, na siderurgia, né, a utilização e o uso crescente de carvão vegetal certificado, testes com biometano, esforços para ampliar o uso da sucata em fornos elétricos, no alumínio,
reativação com foco em energia renovável, no setor do cimento, substituição de combustíveis fósseis, uso do biometano também. Na química, temos plantas de eteno verde a partir de etanol da cana. Então, são avanços, né, que mostram para a gente que a transição já começou e que ela pode ser um motor da competitividade, desde que venha acompanhada de políticas públicas coordenadas e conectadas com a realidade de cada setor. E, por fim, falamos dos eixos de ação, falamos um pouco de barreira e soluções para essas barreiras, né? Então, mais que ganhar, né, escala e para que a gente consiga realmente atingir isso, nós precisamos viabilizar na prática. E aqui, né, entram as barreiras que são reais, mas também são os caminhos, né, os caminhos para que a gente consiga realmente fazer essa virada. Então, um dos pontos importantes, falando da parte econômica, seria o crédito facilitado, né? Uma das soluções, com custo de capital mais atrativo e prazos alinhados com o retorno dos projetos. Temos também a integração entre políticas e planos para evitar sobreposição e dar mais previsibilidade. Com um foco grande em execução eficaz, isso significa melhor fazer, né, poucas ações e bem feitas do que muitas ações que não saiam do papel. A infraestrutura deve ser habilitadora, né, com corredores verdes, hubs logísticos, energéticos, que dialoguem, né, com a vocação industrial de cada região. E a capacitação, que é um tema bem importante aqui da nossa webinar, né, a capacitação da mão de obra, porque principalmente em pequenas e médias empresas, porque o nosso entendimento é que a transição não é sobre perder empregos, e sim preparar as pessoas para novas oportunidades. Então, o ponto muito importante nesse processo, que eu também gostaria de reforçar, é que sem demanda de produto com baixa emissão, não tem transição. Então, todo projeto ele tem risco, ele tem retorno. Então, se a demanda por produtos de baixo carbono não estiver clara, seja por compras públicas, certificações reconhecidas ou exigências do mercado, a conta não fecha. Então, eu encerro minha fala destacando que nós precisamos sinalizar que há mercado para quem descarboniza. Isso é o que atrai investimento e que sustenta a mudança. Obrigada e estou à disposição para possíveis perguntas. Simone, muito obrigada. É realmente convidativa essa sua fala, porque esse é o motivo, né, por qual nós fazemos tantos esforços aqui na Câmara, através do Departamento de Formação Profissional. O nosso objetivo é disseminar o conhecimento e preparar realmente os profissionais profissionais multiplicadores aí no futuro. Muito obrigada. Bom, pessoal, seguem aí no chat. Peço que vocês mandem aí seus comentários, suas perguntas. A gente vai seguindo com o webinar e, em paralelo, ao final, né, das apresentações, a gente tenta retomar aí o máximo de respostas para vocês. Agora, seguimos um momento igualmente especial, que é falando sobre o mercado de trabalho. A gente gostaria de apresentar essa iniciativa que consolida o posicionamento da Câmara como um agente impulsionador da transição energética, reforçando ainda mais o potencial dessa iniciativa com a sustentabilidade e transição energética. O novo lançamento da HK Rio, que é o curso de descarbonização na indústria, dedicado à capacitação e à formação estratégica, com o propósito de ampliar o conhecimento, como eu havia mencionado aí na conclusão aí da fala da Simone. Nós temos o objetivo de apoiar os tomadores de decisões através desses cursos, fomentar novas possibilidades de cooperação. Então, vamos conhecer um pouco mais dessa proposta de curso. Eu convido o nosso parceiro, Florian Pradelli, coordenador e professor do curso, para contar um pouco mais sobre essa iniciativa, sobre essa parceria no desenvolvimento e oferecimento do curso. Florian, a palavra é sua. Florian, será que ele não nos ouve? Voltei, pessoal, desculpa. É que teve uma queda de internet bem na hora que eu vi meu nome, acho que foi proposital. Sem problema. Pelo atraso. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela. Boa tarde.
Agora, Eu estou vendo sua apresentação, modo apresentação, tá ok? perfeito. Então, agora resolvendo o problema técnico, tá ótimo. Boa tarde a todos, eu agradeço a apresentação aqui. A ideia é apresentar em 10 minutos essa iniciativa de capacitação. Acho que isso foi... As falas anteriores às minhas me ajudaram muito, porque elas trouxeram já vários elementos que ia trazer resumido um slide, elas foram desdobradas em várias falas que permite que eu pudesse ser mais específicos e focar na proposta do curso. Eu queria agradecer primeiro ao HK pela organização do evento, pelo convite feito para organizar o curso e oferecer ele, para trazer essas contribuições à descarbonização na indústria, que, como foi comentado, é um dos eixos importantes para a transição energética, que é uma mudança necessária da sociedade, uma mudança que a gente faz no sentido de reduzir o impacto no meio ambiente, mas que é uma mudança que existe de qualquer maneira. A gente tem que lembrar que a transição energética ela também aconteceu com o choque de petróleo nos anos 70, por outro motivo não tão nobre, mas é importante. Então, como foi falado, o curso tem como objetivo de formar profissionais preparados para lidar com essa problemática, lidar com reduções de emissões aplicada a diversos setores da indústria e focando uma economia de baixo carbono. Tá? Então, uma formação que foi pensada com uma formação de 60 horas, dividida em 3 blocos. As aulas vão ter uma oferta quinzenal, nas segundas e quarta-feira, de 18 a 22 horas. O curso vai iniciar já, dia 18 de agosto, e vai terminar em março do ano que vem, 23 de março. A modalidade vai ser integralmente remota, o que facilita, eu acho, o acesso a todos, o engarrafamento, né, e mais rápido de ser contornado quando o acesso é remoto, com encontros síncronos e materiais gravados disponíveis para consulta posterior. Tá? Eu só, antes de falar do curso propriamente dito, eu queria só fazer uma breve apresentação do que é a energia limpa, a engenharia que está oferecendo o curso e de quem eu sou, só para vocês entenderem o background, que eu tenho e como o curso foi pensado. Acho que isso que é importante de ser trazido para vocês. Então, não vou me estender muito nesses 2 primeiros slides, mas a Energia Limpa Engenharia é uma empresa que tem 20 anos de existência e que está sendo incubada no Instituto Gênesis, que é a incubadora da PUC-Rio. Ela está especializada em serviços aplicados para a indústria desde seu nascimento, trazendo soluções inovadoras e buscando sustentabilidade. Ela já vem com vários tipos de atuação, com assessoria técnica especializada em diversos setores, oil and gas, agro, saúde, naval, etc. Desenvolvimento de tecnologias emergentes, otimização de sistemas energéticos, que é um assunto muito importante, foi falado de uso eficiente da energia, acho que isso é uma tecla muito importante, redução da pegada de carbono, auditoria energética e também a indústria 4.0, que são os aspectos relacionados às tecnologias mais recentes que estão facilitando, a transição que é requerida para atingir a redução de emissão de carbono. Falar brevemente do meu perfil, eu não pretendo ler tudo isso, acho que esse slide é o slide menos importante da apresentação, para falar a verdade. Eu sou formado em engenharia química, tenho graduação e mestrado em engenharia química, formação na França. Acho que pelo meu sotaque já deu para perceber que eu não nasci nessa linda terra. Eu tenho doutorado também pela PUC-Rio em 2017 em engenharia mecânica. Então, vocês já estão percebendo uma formação multidisciplinar, 2 engenharias não tão distantes, mas tem multidisciplinaridade como na temática que nos preocupa hoje. Eu venho atuando como professor do quadro permanente do Departamento de Engenharia Mecânica desde 2017 e tenho atualmente a função de coordenador de pós-graduação do programa de pós-graduação. Sou também diretor do Instituto de Mobilidade e Energia Sustentável da universidade, que trabalha com pesquisas orientando alunos e também desenvolvendo projetos patrocinados nessa temática da produção e conversão de energia aplicada a diversos setores, geração de eletricidade, mobilidade, atendendo indústria e o setor elétrico, ou seja, uma interação que eu acredito tem todo a ver com o tema desse curso. E essa convivência ela se faz através de projetos patrocinados, tem muita interação entre a indústria e a universidade, e isso permite que, mesmo no mundo acadêmico,
temos acesso às realidades do mundo industrial. Então, vocês vão ver isso no próximo slide, nos próximos slides, mais dois, mas o corpo docente ele é constituído de colegas do mundo acadêmico e do mundo industrial. Mas os acadêmicos, eles têm uma convivência muito forte com o setor industrial. Então, isso é uma característica que foi buscada na construção do curso. Agora eu tenho 2 slides que eu queria apresentar para vocês sobre a gênese do curso. Acho que muito foi falado sobre a contextualização da transição energética. Eu tentei resumir em um slide com palavras-chave a complexidade do tema, a transversalidade. A primeira coisa que foi falado é a necessidade, de maneira muito clara, através de exemplos, inclusive, a necessidade de desenvolver um conjunto de ferramentas que passa por políticas públicas para chegar nessa meta de redução de gases de efeito estufa. Isso passa por estratégia a longo prazo, roadmap estratégicos, atender às metas do Acordo de Paris, todo um processo de regulação e de normatização, de maneira que a gente tenha também certificação associada a isso, em particular na medição dos impactos ambientais. Tá? Então, isso tudo traz uma necessidade de gerar ferramentas que vão ser usadas, que vão ajudar nessa descarbonização. Há também uma necessidade de procurar investimentos, modelos financeiros que permitem viabilizar essas soluções. Porque se a solução descarbonizada fosse a mais barata, a mais eficiente, ela já estaria no mercado. Então, tem um desafio grande quanto à viabilidade econômica desses empreendimentos. Isso leva a uma reflexão, que eu acho que é a reflexão principal, na verdade, de como quantificar isso. Como tornar elementos que não começam por um cifrão, uma coisa que pode ser entendida como um cifrão. O outro lado que é muito importante de se pensar é que o processo de descarbonização ele tem que ser feito não de uma página branca. A gente já tem um parque industrial existente, parque dinâmico, isso quer dizer que a gente já decidiu os investimentos que serão feitos para modificar esse parque industrial no curto prazo. Então, isso precisa ser levado em consideração para buscar as soluções que vão formar a solução, cenário que vai nos levar a esse caminho de descarbonização. Então, isso envolve uma série de soluções tecnológicas, vamos dizer assim, que eu tentei listar de maneira muito simplificada. Esse slide é uma simplificação, eu me limitei realmente a um slide, que envolve o uso de energia renovável. E, nesse sentido, o Brasil realmente ele é muito rico. Eu sempre fico brincando em diversas aulas que eu chego a dar. Você dizer assim, o Brasil é o país do vento, o país do sol, o país da biomassa, o país da água. Eu nunca sei dizer, nunca sei escolher com tanta seriedade assim. Cheguei já numa conclusão que a biomassa é muito importante, mas é um recurso muito forte para o país. Então, a gente tem que entender como usar esses recursos de maneira sustentável e como isso pode contribuir à descarbonização. O desenvolvimento de tecnologias disruptivas, isso é uma coisa importante de se pensar, e como a gente está acostumado a ter um parque que tem um grau de maturidade, mas tem novas tecnologias que podem levar a um pulo na descarbonização, a uma nova maneira de usar um recurso. Então, nesse sentido, por exemplo, o uso do hidrogênio, talvez celular combustível, para tomar um único exemplo, é um caminho, uma tecnologia disruptiva que precisa amadurecer. Foi citado antes, inclusive através do exemplo que foi dado no vídeo, a questão da eficientização dos processos. Um dos problemas associado aos processos atuais é que tem muita perda. Algumas são necessárias, a termodinâmica fala isso, como bom professor de termodinâmica, eu sou obrigado a dizer que o rendimento nunca vai ser 100%, mas tem perdas que a gente pode evitar. Então, tem toda uma questão de aproveitamento de energia, de tornar os processos mais eficientes que precisam ser pensados. Torna os processos mais complexos. A gente pode falar, por exemplo, em sistemas de hibridização, em sistemas de armazenamento, para dar alguns exemplos, que precisam ser avaliados e ver o real impacto que isso pode ter no processo. E um outro aspecto importante é o crescimento da economia circular, que é uma vertente importante para fechar essa descarbonização. E, por fim, uma coisa que foi já falado, mas aí eu vou encerrar com esse elemento, porque vai nos levar justamente à estrutura do curso. Cada setor vai ter uma solução. Não existe uma bala de prata. Cada setor vai ter
um equacionamento que vai permitir essa descarbonização. Eu queria só terminar com uma informação, acho que muito importante, que já foi apontado o potencial do Brasil. E recentemente, em maio desse ano, o Brasil foi apontado num ranqueamento internacional como sendo o primeiro, temos que comemorar, no seu planejamento financeiro para projeto de descarbonização industrial. A questão ainda é na tela, a questão não é uma coisa concreta. Então, a ideia é que a gente venha caminhando ao longo do curso para ver como tornar isso concreto. Como foi comentado, o curso ele é estruturado em 3 blocos. O primeiro bloco ele vai ser subdividido em 5 disciplinas. Ele vai tratar de aspectos ambientais, regulatórios e econômicos, trazendo uma grande contextualização. O bloco 2 ele vai trazer os aspectos técnicos, focando em particular nas diversas fontes de energia renovável, a questão do armazenamento e de sequestro de carbono. E o bloco 3 ele vai trabalhar os setores um por um, vendo as soluções de descarbonização aplicadas a diversos setores chaves da indústria, vendo o cenário atual e as possibilidades de descarbonização. Para ter uma oferta dessa natureza, eu não estarei sozinho, eu vou estar cercado por 21 docentes com experiência ou em pesquisa aplicada ou na indústria, que vão compor o corpo docente desse curso. Aqui nos próximos slides tem um detalhamento dos diversos blocos, depois de uma aula introdutória, onde a gente vai entender um pouco melhor a filosofia que tem por trás do curso, como a gente vai funcionar. A gente vai entrar, já mergulhar no primeiro bloco, onde a gente vai trabalhar todas essas temáticas e aspectos ambientais, regulatórios e econômicos em 18 horas, seja um ritmo bem animado, mas acho que é importante, a gente tem que realmente abraçar esse tema todo. E no final a gente vai finalizar o bloco com uma mesa redonda, onde a gente vai poder ver isso de maneira consolidada. No final também teremos uma aula de dúvida, e como bom professor eu sempre lembro da curva de aprendizagem, depois de um ritmo de apresentação de conteúdo, de trazer as dúvidas e de poder consolidar, sanar algum ponto que não poderia ter ficado claro. Depois iremos mergulhar para o segundo bloco, onde a gente vai poder falar de biomassa, biocombustível, energia hídrica, eólica, solar, nas suas 2 formas, térmicas e fotovoltaica, hidrogênio, geotermia, energia oceânica. E o tema 8, que já começa a trazer a complexidade, hibridização, armazenamento, eletrificação, eficientização. Aqui um lado onde eu volto mais para a engenharia, no qual eu cresci e eu continuo atuando. Mais uma vez, fechando o bloco com uma aula de dúvidas. E o terceiro bloco é o bloco de aplicação. Vamos ter 7 temáticas aprofundadas, setor de alimentos e bebidas, cimentos, indústria química, que é um amplo leque de alternativas, siderurgia, cerâmica, papel e celulose, o setor de petróleo e gás. A gente não pode esquecer que o Brasil também é um produtor desse material. Por fim, a gente vai finalizar esse bloco por uma mesa redonda, mais uma vez trazendo para a mesa atores da indústria que vão poder trazer o ponto de vista sobre o tema. Mais uma vez, aula de dúvida, e a gente vai finalizar a disciplina com um workshop de encerramento, onde serão apresentados os trabalhos finais. Além das avaliações que vão acontecer ao longo da disciplina, vai ter um trabalho final, no qual vai ter uma aplicação dos conceitos apresentados no curso. Então, 3 blocos, 18 horas cada um, uma apresentação inicial de 2 horas, um encerramento com a apresentação de temas de aplicações, 4 horas no final do curso. Nesse necessário, devolvo a palavra para a Renata, para ela poder concluir aqui a apresentação do curso. Florian, muito obrigada. É um grande prazer ter com você conosco. Você sabe que é um grande parceiro nos nossos projetos. Obrigada pela dedicação no desenvolvimento desse em especial, que foi demorado aí, mas saiu. Foram 2 anos de desenvolvimento, 1 ano e meio praticamente de desenvolvimento desse projeto. Nosso filho nasceu e tenho certeza que vai contribuir muito para os setores, né? Não só para um setor específico, tem muito a acrescentar aí. Pessoal, temos aqui agora uma condição especial para os 10 primeiros inscritos. Eu acho que esse foi o que veio sem o... Eu vou compartilhar com vocês um outro slide aqui. Só um minutinho. Veio sem o QR Code. Me deem um minuto, por favor.
Vocês estão conseguindo ver minha página? Sim. Agora Obrigada. com o QR Code. Com o QR Code. Pessoal, então, essa é a condição que a gente traz aqui no nosso webinar para vocês. Os 10 primeiros inscritos, através da participação no webinar, têm a oportunidade de fazer o curso com um preço diferenciado e ainda recebe um outro curso da Câmara Alemã, que é um curso de transição hidrogênio e transição energética, no qual o professor Floriano também faz parte do quadro. Então, até amanhã, 8/8, você garante a sua matrícula com valor diferenciado. Então, não deixe de nos acionar. A Manuela está aqui no chat, vai mandar para vocês um e-mail. Então, basta colocar lá o código de primeira turma que a gente vai considerar participação, condição especial. Esse curso tem muito a agregar. Eu tenho certeza que para o setor vai ser um grande diferencial. E qualquer dúvida, a nossa equipe está à disposição. Agora a gente vai para a nossa próxima palestrante. Só um momento. A nossa próxima palestrante é a Paula, que vai abordar a importância de atrair, desenvolver, reter talentos do setor estratégico, como da energia e da tecnologia. Você realmente fará parte aí de um processo de grande contribuição para a gente. Paula é a nossa próxima convidada, administradora de empresas, com 20 anos de carreira e uma trajetória sólida no mercado financeiro, em empresas de tecnologia, especialmente do setor de recrutamento para as áreas de energia, life science, tecnologia. Atualmente é executiva de negócios da Brunel, onde atua apoiando grandes empresas na identificação de talentos estratégicos. Também se destaca por sua atuação como mentora de carreira e cofundadora do projeto social Mais Conectadas, voltado à capacitação de jovens de ensino digital. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, Renata. Vou compartilhar aqui a apresentação. Um minutinho. Vocês estão visualizando a apresentação? Sim. Sim, está entrando. Saiu para mim, Paula, agora não sei Só um para os momento, demais. por favor. Agora foi. Agora foi, né? Foi. Tá ótimo. Bem, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer também o convite aqui da HK e dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, né, como porta-voz da Brunel. Sobre os temas, né, que a gente vai abordar aqui hoje, eu vou fazer uma breve apresentação da Brunel, para aqueles que não conhecem, falar sobre a nossa capacidade, né, em recrutamento, em apoio, a essa transição energética e a energia renovável, e depois vou entrar aí na nossa conversa no tema central do nosso painel, né, que é a empregabilidade. E aí eu vou passar pelas competências que o mercado mais tem valorizado no segmento e como a gente deve se preparar para as oportunidades de trabalho que existentes e muitas ainda que estão por vir, né, com a economia verde. Sobre um pouquinho da Brunel, a Brunel é uma consultoria global holandesa, especializada em recrutamento e seleção, com 50 anos de história. A gente fez 50 anos esse ano. A gente está presente em 45 países, com 120 escritórios espalhados aí pelo globo, né, em todos os continentes. A gente atua como parceiro dos principais players globais, né, e nacionais dos setores de energia renovável e convencional, life science, tecnologia, infra e mineração. Dando um zoom aqui na América do Sul, a gente já
atua no Brasil há 15 anos, com presença e escritórios, né, baseados no Rio de Janeiro e em São Paulo, e também com escritórios na Guiana e no Suriname. Os principais serviços que a gente oferece dentro de recrutamento e seleção vão desde Executive Search, para contratação de permanentes e também para contratação de temporários, terceirização de mão de obra, além de toda a nossa capacidade em mobilidade global e suporte em planejamento de projetos específicos, né, desde a gestão de mão de obra terceirizada e apoio desses contractors nesses projetos. Com relação à capacidade em energias renováveis, a Brunel, ela se consolidou a sua liderança, né, no mercado global de energia renovável com a aquisição da Taylor Hopkinson em 2009. Então, há 16 anos, a Brunel já atua com a energia renovável no mundo todo, operando em 3 continentes e atendendo projetos em todo o ciclo de vida de energia renovável, desde energia eólica offshore, energia eólica onshore, energia solar, hidrogênio verde e armazenamento de energia, né? Uma coisa bem interessante aqui para a gente destacar é que o Brasil ele é o terceiro maior criador de empregos em energias renováveis do mundo, né? Em 2023, por exemplo, a gente gerou 1,5 milhões de postos diretos e indiretos, principalmente na energia solar fotovoltaica, biocombustíveis e geração distribuída. Somente o setor fotovoltaico foram gerados aproximadamente 264 mil empregos diretos em 2023. Né? Então, a gente tem aí, né, a COP30, a Lei Patent, que cria um ambiente favorável à aceleração desses investimentos e à criação de vagas qualificadas. Né? Então, isso são informações importantes aqui para a gente. Dito isso, o que o mercado tem buscado, né, em termos de competências e quais são essas competências que são mais valorizadas nesse contexto que a gente está vivendo? Vou dividir aqui um pouquinho essas competências em competências comportamentais e competências técnicas, né? Lembrando que competência não é apenas o conhecimento, né, mas a capacidade de aplicar com impacto. Então, é a gente colocar em prática, a gente fazer, né, a gente mostrar isso com base em fatos, dados e projetos estabelecidos. Né? Com relação às competências comportamentais, o que eu posso destacar é a adaptabilidade e resiliência em ambientes de mudança acelerada. Isso é uma realidade. Trabalho colaborativo em equipes multiculturais, cada vez mais isso é uma realidade para a gente. Orientação para inovação e ESG. Mentalidade de solução de problemas e visão estratégica. E lifelong learning, diria, dentro do que a gente está vivendo, o aprendizado contínuo é sempre mencionado. Né? Lembrando que nesse mundo de constante transformação, aquele que é curioso, que está sempre buscando se atualizar, sai sempre na frente. Isso não é novidade, né? Em relação às competências técnicas, conhecimentos específicos em energias renováveis, então eólica, solar, hidrogênio, então cursos como esse da HK são essenciais para os profissionais que desejam fazer essa migração e desejam entrar, desejam ter os setores de energia renovável como porta de entrada também são essenciais. Ferramentas digitais e de modelagem, o inglês avançado, os projetos multinacionais e culturais, o inglês, de fato, a gente entende que ainda é um gargalo e que precisa, de fato, existir essa conscientização dos profissionais que querem estar inseridos nesse contexto, que desenvolvam seu inglês, estudem, para que sejam considerados nesses projetos. Certificações como GWO, PMP, HSE, né, voltados aí para saúde e segurança, e treinamentos técnicos especializados. Isso é super importante.
Com relação à empregabilidade, quais os perfis e posições, né, para cada nível? O que a gente percebe, né, como recrutador, é que existe uma carência muito grande ainda de mão de obra qualificada especializada em renováveis. Então, as empresas acabam apostando na busca por profissionais que tenham como objetivo fazer a transição para o setor de renováveis, aproveitando toda a experiência prévia em outros setores correlatos, né, como a indústria de óleo e gás, indústria de infraestrutura, entre outras, né? Então, aqui eu vou destacar um pouquinho dessas posições. Então, dentro dos perfis mais técnicos, e aí vale dizer que há espaço para diferentes níveis de senioridade, tanto técnico, especialista e gestores, todos esses profissionais têm muito espaço, né, nessa transição. Dos perfis mais técnicos, a gente percebe que engenheiros de projeto são posições que são muito buscadas, especialistas em construção e comissionamento, técnicos de manutenção, profissionais de logística portuária para eólica offshore, engenheiros elétricos, especialistas em armazenamento de energia. Dentro dos perfis corporativos e estratégicos, gestores de projeto, PMO, especialistas em ESG, analistas de cadeia de suprimentos, compliance regulatório, profissionais de HSE especializados em renováveis. E aí, voltando para o que eu falei, né? Uma tendência, de fato, é a gente buscar esse skill set transferível, né? E acaba que de profissionais que têm o desejo de fazer essa migração, já têm uma experiência prévia em outras indústrias e que têm o desejo, muitas vezes, de migrar para a indústria de renováveis, né? Vamos dizer assim. O que acho que é importante destacar, por exemplo, é que profissionais, por exemplo, EPC, EPC, né, que atuam em projetos que seguem um modelo de Engineering, Procurement and Construction, né, que é engenharia, suprimentos e construção, esses profissionais também são muito buscados pelo mercado. E aqui é importante falar um pouquinho sobre como a gente se preparar, né, para essas oportunidades, né? E que não basta só a formação técnica, é preciso entender o contexto dessa transição, né? Então, a capacitação contínua é de grande valia e importância, buscar cursos, certificações e especializações ligadas à energia renovável e gestão de carbono. O idioma, reitero, volto a dizer o quanto é importante também nesse contexto. O inglês é um requisito base, o espanhol pode ser um diferencial na América Latina. Experiência prática, então, participar de projetos piloto, programas de trainee, iniciativas de voluntariado técnico, cursos de atualização, projetos internos de ESG, participação em eventos técnicos, isso é super importante. Experiência, voltando aqui um pouquinho, né? Na verdade, logo depois, né? O networking ativo. Então, invistam em networking, presença em eventos do setor, grupos especializados no tema no LinkedIn e contato com recrutadores especializados, assim como a Brunel, a Taylor Hopkinson e diversos outros aí no mercado, né? Busca ativa e estratégica, mapear empresas líderes e utilizar canais diretos para a candidatura. Pesquisa quem são esses players em energia renovável e acompanha, né, esse movimento de contratação, né? A oportunidade sempre está onde há a transformação, né? Que é uma realidade aqui para a gente, né? E para fechar aqui o nosso painel, eu queria destacar, né, que o Brasil ele tem esse potencial para ser protagonista nesse movimento, e os profissionais que se anteciparem estarão na linha de frente, né? E a Brunel, ela segue comprometida em conectar esses talentos a projetos que moldam o futuro da energia. Então, se você deseja fazer parte do nosso pool de talentos ou conhecer, né, o banco de dados de talentos da Brunel, sinta-se super à vontade em me enviar um e-mail para a gente poder agendar uma conversa, né? De fato,
a transição para uma economia aí de baixo carbono não é apenas uma mudança de tecnologia, né? É uma mudança de cultura, de mentalidade e de pessoas. E o Brasil tem tudo para liderar esse movimento, né? Mas só será protagonista se também prepararmos as pessoas para liderar junto com a gente esse movimento, né? E é nisso que a Exatamente. Brunel acredita. Em Exatamente, conectar Paula. especialistas a projetos de fato pioneiros, né? Porque é nas pessoas que começa aí a transformação. Obrigada a Paula, todos. exatamente. Muito obrigada pela sua contribuição, realmente muito valiosa. Você pegou aí minha frase final, que eu ia falar justamente sobre essa transição. A transição começa aí pela transição das pessoas, das culturas, e a gente está aí fazendo parte desse movimento. Muito obrigada. Lembrando a todos que a Rede Alumni, ela tem da HK Rio, tem esse objetivo de conectar pessoas, de fazer um networking, eventos tudo com o objetivo de trazer mais conhecimento dessa área com foco na transição energética e principalmente conectar projetos, pessoas, empresas. Esse é o nosso objetivo aqui da Rede Alumni da HK Rio. Aos palestrantes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem aí com o público no chat o contato de vocês, se possível, o LinkedIn, porque tem um pessoal querendo saber. Eu vou pegar aqui umas perguntinhas para a gente não se estender muito. A gente tem 10 minutinhos. Só tive algumas perguntas no chat. Deixa eu ver aqui. Bom, uma que eu recebi pessoalmente foi, acredito que uma para o curso, para o Florian. Como que o curso pode impactar o setor industrial frente às novas tendências? Uma boa pergunta, uma ótima pergunta. A ideia é exatamente na continuidade do que foi falado agora. A ideia é trazer esse conhecimento interdisciplinar para você ter uma bagagem que permite entender a problemática e propor solução adequada. Eu acho que isso é uma coisa importante desse curso, a interdisciplinaridade, a construção em bloco que vem construindo essas câmaras para depois chegar na aplicação. Então, assim, a pergunta é muito aberta, eu não vou ter a ousadia de dizer que esse curso vai revolucionar o mundo, porque seria muito ousado, mas ele vai trazer as ferramentas para você poder ter uma visão e propor soluções que vão contribuir na descarbonização. Então, a ideia é justamente trazer o ferramental. Eu uso muito essa analogia nas minhas aulas, que a ideia é fornecer as ferramentas para você poder fazer, você ser o ator desse processo. Então, a ideia é que a gente tenha essa capacidade de fornecer uma caixa de ferramentas, como a gente está perto do Dia dos Pais, tipicamente é que um pai gostaria de receber nesse fim de semana. Então, esse é o objetivo. Obrigada, Florian. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela pode ser para o Florian, para a Simone. Eu acho que a Cristal perguntou sobre: temos um projeto Greenfield portuário com P&D e infraestrutura para fortalecer a economia circular e descarbonização do setor marítimo e siderurgia. Como ajudar na parceria Brasil-Alemanha a alinhar nosso projeto Desafio 2.0 Net Zero e estruturar conformidades por demanda e financeira? Ela não endereçou, mas eu acho que vocês dois podem contribuir nessa resposta. O que acha? Acho que vou deixar a palavra para a semana, mas eu não posso começar a responder, não sei. Quer que eu comece? Pode começar. Acho que a Simone não está. Tá. Eu acho que é o seguinte. Ouviu? Eu não consegui. Ouvi. Não, mas deixa o colega Florian e eu complemento Florian. Pode ficar à vontade. Por favor. Perfeito. Eu acho que a matemática é muito interessante. Acho que o problema em si traz realmente um ponto importante, que é a complexidade de pensar setor por setor numa economia que tem uma interação muito forte entre os setores, né? Então, inclusive, um dos pontos que está planejado ser visto no curso, inclusive na mesa redonda, de trazer um ator que está trabalhando com o hub industrial, inclusive trabalhando num porto. Então, a ideia é trazer alguém do Porto do Açu
para trazer essa visão justamente de um conjunto de atores como um todo. E a solução, se ela tem que vir de algum pensamento setorial, ela vem de uma integração. Então, eu acho que, voltando de novo ao curso, o curso vai trazer essas ferramentas para você entender um pouco melhor o vizinho, que você teoricamente conhece bem o seu negócio. E trazer essa interação para construir a melhor solução possível. E isso vem não somente de solução técnica, mas de modelos econômicos, de modelos regulamentares, inclusive nessa adequação entre regiões, entre pensamentos diferentes. Então, não sei se eu respondi plenamente a pergunta, mas acho que vem toda essa articulação, mais uma vez, na interdisciplinaridade, tanto das temáticas quanto dos setores envolvidos. Então, o curso ele vai trazer, mais uma vez, esses conhecimentos para depois poder aplicar. Então, aí o enunciado está no início, precisaria das outras linhas para completar, mas a ideia é essa. Obrigada, Florian. Luiz, por favor. Bom, assim, como eu falei, a gente tem uma iniciativa da GIZ, né, junto com os parceiros aqui nacionais e internacionais para a descarbonização dos setores de cimento e aço, né, e provavelmente ano que vem vai ter uma chamada, né, dentro desse programa voltada para projetos, né, de P&D, enfim, com apoio. E aí eu não posso passar tantos detalhes que isso ainda está sendo estruturado, mas vai ter sim, né, no ano que vem essa chamada que aí vai envolver um apoio, subsídio tanto na etapa de P&D, né, como também eventualmente subsídios de financiamento, né, que a gente está estruturando com instituições financeiras, né. Em geral, né, o que eu posso adiantar, vai ter que ter realmente em geral, uma ICT, né, envolvida e uma empresa, né, do setor, no caso ali é siderurgia, né, o setor siderúrgico participando também, tá? Mas eu não tenho como passar os detalhes agora, só realmente se quiser eu posso mandar aqui o meu contato, né, quiser mandar mais informações, depois a gente, quando tiver isso realmente efetivado, a gente comunica, tá bom? Obrigada, Luiz. Simone? Você breve. O caminho para. Cristal, né? Cristal, o caminho para conseguir viabilizar é o Luiz, tá? Eu acho que o Luiz vai poder ajudar no sentido de mostrar caminhos para que tenha recurso para possa desenvolver. Sobre a temática é super interessante. Eu acho que essa questão dos portos, né, e criar esses hubs em volta de portos é extremamente importante, que a logística nós sabemos que é um grande entrave em muitos dos processos que envolvem circularidade, em muito dessa simbiose que a gente procura via circularidade também. Então, eu acho bastante interessante, se você puder também, Cristal, me mandar maiores detalhes, eu botei o meu e-mail aí também, para eu entender melhor e até poder opinar, e, enfim, dizer como é que a gente pode também ajudar e participar de um possível estudo com vocês, enfim, entender melhor o projeto, eu vou ficar bastante feliz. Gostei muito da temática. Pessoal, muito obrigada. Eu vou usar esses, Simone, acho que você complementou bem aí a resposta. A gente não teve tanto tempo aí para abrir para muitas perguntas. Faltam 2 minutinhos para encerrar e aí eu também não gostaria de tomar tanto mais o tempo de vocês. Aqui fica o meu agradecimento em nome da HK, em nome do Departamento de Formação Profissional, mais uma vez. Conto com vocês sempre como parceiros da HK, parceiros nesse movimento de disseminar o conhecimento. Estaremos sempre aí em contato em busca de trocas e novas iniciativas. Mais uma vez, obrigada. E o webinar foi excelente, foi riquíssimo. Tenho certeza que tenha sido muito valioso aí para muitas pessoas. Muito obrigada. Nos falamos numa nova oportunidade.